A STCP é uma empresa prestigiada na região. O seu prestígio decorre da qualidade do serviço e do trabalho desempenhado pelos seus trabalhadores ao longo dos anos, um trabalho essencial de claro serviço público, com elevados níveis de desgaste e que não é devidamente reconhecido. O país está hoje confrontado com um problema decorrente da dificuldade de recrutamento de motoristas para a condução de autocarros de passageiros. Um problema que a STCP também tem enfrentado, que levou a que em 2021 os trabalhadores tivessem realizado 64 mil horas extras, essencialmente decorrentes da falta de pessoal. Sem ignorar a existência de fatores de vários tipos que possam convergir para a dificuldade de recrutamento de motoristas, pesarão de forma determinante os seguintes aspectos: os custos do acesso à profissão, onde, para lá do custo da carta de condução de veículos pesados, é exigido a estes trabalhadores um certificado de CAM, obrigando a um investimento total de cerca de 3 mil euros para se poder candidatar a ser motorista. Já foi prática na empresa oferecer a carta de condução e o CAM a quem se candidatava para trabalhar na STCP. Ao motorista é exigido um papel de grande responsabilidade, o enfrentamento de situações complexas, o stress do trânsito, horários desregulados que dificultam a organização da vida pessoal e familiar, para lá de apenas conseguir folgar um domingo a cada 3 semanas. Os muito baixos salários. O salário base do motorista é de 728 euros. Apesar do insuficiente aumento previsto para o salário mínimo nacional em janeiro de 2023, as 3 primeiras categorias ficarão praticamente englobadas no salário mínimo nacional. Quando nós olhamos aquilo que foi a progressão desde que a empresa STCP é intermunicipal, os salários e as diuturnidades dos trabalhadores da STCP têm-se aproximado dos trabalhadores da Carris. Curiosamente, quando eram ambas do Estado, a discrepância e a divergência era muito maior. E não podendo hoje estar presente a senhora Presidente da STCP por questões de ordem pessoal, ela pediu-me para, sobre esta matéria, trouxe-me um documento que vai justificar o nosso voto contra e que fica como declaração de voto e que eu vou ler. A STCP continua a ter uma grande capacidade de atração de trabalhadores, não sendo, na nossa perspectiva, necessário, por enquanto, alterar os requisitos de recrutamento que privilegiam a experiência. No caso dos motoristas, continuamos a manter os processos de recrutamento abertos em permanência, estando em curso a formação de uma turma de 7 motoristas, aos quais acrescerão em breve mais 10, prevendo-se que no final de 2022 o efetivo de motoristas atinja os 988 elementos previstos no quadro. Recorde-se ainda que a STCP suporta a formação e os custos necessários à renovação do CAM, que é exigida a todos os motoristas profissionais de 5 em 5 anos. Desde finais de 2015 até dezembro de 2021, a empresa admitiu nos seus quadros 449 motoristas, dos quais 394 eram homens e 88 mulheres. A idade média atual do efetivo de motoristas é de 46 anos e a taxa de retenção é de 90%. O mesmo se tem vindo a verificar na área da manutenção, com um enorme rejuvenescimento nos últimos 5 anos de mais de 75% do seu efetivo, com uma taxa de retenção de 85%. A alteração dos requisitos de admissão de motoristas implicará um processo de integração totalmente diferente, cujas implicações não sentimos ainda a necessidade de quantificar. Havendo essa necessidade, a empresa será, obviamente, a primeira a apresentar aos seus acionistas as alterações necessárias ao processo de recrutamento e seus impactos na estrutura funcional e financeira da empresa. Eu queria chamar a atenção das senhoras e dos senhores vereadores que o problema da STCP hoje é de natureza diversa. O problema da STCP hoje é que a STCP tem 80% da sua frota a gás natural. Repito, 80%. O operador seguinte, que tem maior percentagem de frota a gás natural, é a Carris, que tem 40% apenas a gás natural. Aquilo que representa o aumento do gás natural fez com que tenha sido convocada uma Assembleia Geral que irá decorrer nos próximos dias
para que os acionistas possam contribuir para as contas da empresa com reforço de verba relativamente àquilo que é o custo do gás natural. Recordo que o tarifário da STCP foi congelado por decisão do Governo, que, portanto, congelou aquilo que é o espaço do transporte público, mas até agora ainda não conhecemos, repito, ainda não conhecemos a forma de indenização aos operadores, em que a STCP é o principal prejudicado, dado que a energia que mais aumentou foi exatamente o gás natural. Queria chamar a atenção também que o Governo, e bem, definiu regras claras para a contribuição relativamente à fatura de gás natural para indústrias de utilização intensiva do gás natural. Eu tive o cuidado já de solicitar ao Governo um aclaramento para saber se essas medidas se aplicarão ou não aplicarão ao transporte público e provavelmente não se aplicam da forma como está redigido. Quer isto dizer que nós, no próximo ano, a haver uma progressão do gás natural, se ele voltar a ter os custos, neste momento está um pouco mais baixo, voltar a ter os custos que teve em agosto e setembro deste ano, a STCP tem uma dificuldade enorme. Sobre o ato concreto ou sobre a proposta concreta, nós temos alguma dificuldade em medir a necessidade dessa medida e questionamos, por exemplo, se ela não colocará uma desigualdade que me parece objetiva sobre trabalhadores que já tenham experiência. Porque trabalhadores que já tenham experiência, enquanto trabalhadores especializados de motoristas de passageiros, creio, não sou especialista na matéria, mas que já terão de ter o certificado e, portanto, quando se candidatam, incitariam aqui uma desigualdade óbvia face a trabalhadores sem essa experiência. E creio, enfim, que é positivo que a STCP contrate, como creio que contrata trabalhadores também com experiência e trabalhadores sem experiência, enfim, dentro dos seus processos de recrutamento. E, portanto, dito tudo isto, nós, sem colocar em causa enfim, a bondade e os pontos que são identificados, deixava esta reflexão e as dificuldades que temos na análise do sentido de voto sobre esta recomendação. O PC não poderá acompanhar esta recomendação e, basicamente, colocamos o nosso ênfase em duas questões. Uma primeira, naquilo que é ou que são os dados que a recomendação tem. Temos alguma dificuldade em valorar estes dados. E uma segunda, também numa dificuldade que digamos, a conclusão da recomendação aponta, nomeadamente no que diz respeito depois ao compromisso de manutenção dos trabalhadores na empresa durante 5 anos. Vemos isto, pode ser eventualmente difícil de juridicamente ser feito, e parece que até já há jurisprudência neste sentido, portanto não se pode amarrar um trabalhador a este tipo de compromisso. E, portanto, iremos votar contra. Os custos que têm vindo a ser associados a toda a situação que estamos a viver, nomeadamente os custos de energia, estão a estrangular a empresa e é preciso que o Governo tome uma medida muito assertiva neste campo de compensação, uma vez que congelou o valor dos passes, e quanto a isso não nos vamos pronunciar, tem que naturalmente compensar os STCP por aquilo que é este volume enorme de custos que estão a ter, para além daquilo que era esperado. Obrigado.